Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao Isso Mas Não. Eu sou o Gaspar. E eu sou o Polaco. No episódio de hoje vamos falar sobre medos e ansiedades e como estes se relacionam com a felicidade e lifestyle. Vamos também falar sobre como os medos limitam a nossa vida, a existência de bons medos e tantas outras coisas. Fiquem por aí. Este episódio é até engraçado, não é? Porque acaba por complementar um bocado a minissérie que nós estamos a fazer e para já agora, para quem ainda não foi ver a minissérie, ouvir a minissérie, né? Tem que ir já. Estamos a fazer uma minissérie sobre, exatamente, inteligência emocional e comportamento humano, com colaboração com um amigo nosso que está a estudar psicologia atualmente, portanto temos sempre uns insights mais práticos sobre a própria temática. No dia desta gravação, que é sexta-feira, vamos lançar o segundo episódio. E portanto, este irá sair entre o segundo e o terceiro episódio. Então, aproveitem para ver. Este episódio, apesar de não fazer parte da minissérie, está um pouco ligado. E portanto, é isso. E já agora temos uma novidade, né? Estamos aqui É com um verdade. formato muito mais dinâmico, não é? Pela primeira vez vamos estar aqui em vídeo. Pois é. Portanto, Mas vamos ver atenção, como é que corre. só para o pessoal do YouTube, não é? Exatamente. E infelizmente no Spotify, pronto, não podemos ter este formato. Yeah, o WhatsApp Podcast também não permite. Exatamente. Mas lá no YouTube todos podem ver. Também é muito fácil ir lá ver. E pronto, pá, eu acho que isto vai correr bem. Nós dizíamos entre nós que sentíamos uma certa falta de um formato de vídeo, porque parecendo que não, o áudio é muito bom, mas tu há certos momentos que sentes alguma falta de até dos teus próprios gestos com as mãos, as tuas É expressões diferente, é faciais diferente. e poder nos ver cara a cara. Tem logo outra coisa, não é? Tem logo outra É, mistura ali. é completamente diferente e eu acho que no fundo nós até já queríamos fazer isto desde o início, mas depois com o Covid, claro que Sim. se não fazemos em pessoa torna-se mais complicado e depois até mesmo online as ferramentas são limitadas e acho que agora arranjamos aqui um método que irá funcionar bem, se calhar iremos melhorar, alterar e portanto teremos que realmente ver para onde é que podemos ir por agora, não é? E está sempre a andar. Sim, claro. E o nosso plano futuro acaba também por estarmos os dois juntos num sítio, um género de um estúdio. Isso também seria excelente. Mas Era, pronto, claro, claro. agora vamos ter que esperar, como todos, Stay at como, home, to- como kids. toda a gente espera, e ver como é que as coisas correm. E pronto, É podemos isso. já Entrar passar para a coisa de para hoje, não é? o episódio de hoje que nos traz cá. É Ahm, verdade. Como tu bem disseste, vai de certa forma funcionar como um complemento para o segundo episódio da minissérie, que é sobre felicidade. Este não vai ser sobre felicidade em específico, vai ser sobre um ponto ahm, dentro da felicidade, que é. Está-me a faltar a palavra em português, eu estava a pensar em inglês. Ok. Ajuda-me. A pursuit, né? Sim, não, não, é mais a produtividade no que é que contribui ou neste caso Para a nossa visão de prejudica. sucesso, não é? Exato, 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 exato. Ok, ok. Ahm, no Porque nós no último fundo, episódio falámos muito também sobre isso, mas andámos ali um bocadinho à superfície. Não, acho que não passámos ao lado, não é? chegámos. Sim, 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 sim. Passar ao lado é assim mais forte, mas sim, é verdade. Sim, não, passámos lá, mergulhámos o pezinho e continuámos a andar. Sim. Acho que é um bocado por aí. Também Sim. como era um tema muito grande e aliás viu-se, porque foi foi um episódio muito grande, era impossível tocar em todos os pontos de igual modo. E por Claro. isso é que nós também achámos bem fazer este pequeno extrazito mais relaxado, também um pouco mais curto, não tão grande como esse episódio. Mas desculpa, tu ias dizer alguma coisa, eu interrompi-te. Não, bem, no fundo vamos falar um pouco sobre também, né, a parte do valor pessoal, não é? O valor que nos atribuímos a nós mesmos e toda, no fundo, os medos e as ansiedades que isso nos traz, não é? E a necessidade de ter uma certa clareza sobre o que é que deveremos considerar como valor ou não, não é?
Uhum. Mas bem, bora diretos aqui já para uma coisa assim, vá. Vamos já começar, se calhar, até podemos começar aqui por medos. Até acho que é um tema mais específico, mas que nos vai ajudar e tudo. E no fundo, Gaspar, tenho uma pergunta para ti. Diz, Flaco. Bom, o que é que te, naquelas noites cansativas, com insónias, te deixa acordado? O que é que te deixa com medo profundo? O que é que te Sim. deixa mesmo com medo, não é? Olha, quando falamos em medo, né, todos nós temos medo. Isso é uma coisa Claro, muito natural. Até é algo que faz parte do teu próprio instinto. Nós também nos moldamos um pouco com os nossos medos, porque graças a esses medos fez-nos perceber de certos perigos. Porque se nós não tivéssemos medo de nada, hum, nós nunca olhávamos para nada com algum risco e provavelmente iria acontecer que iríamos morrer de forma estúpida porque não tínhamos medo de nada. Portanto, os pois, medos podem ser bons, mas também podem ser maus. É como tudo na vida. Depende de como tu os usas, depende do quão equilibrado tu consegues olhar para esses medos. Como, por exemplo, medo de uma aranha. É um medo que pode ser bom, porque há certas aranhas que realmente, se te picarem, são mortíferas, têm um veneno super potente. Mas nem claro, todas as aranhas são perigosas. Se tu vires uma aranhazinha super pequena no canto do teu quarto e ficares com medo de morte, exato. provavelmente. E pronto, Já- passares uma noite ali sem dormir porque estás a olhar para ela a ver se ela não desce e é só uma aranhazinha que não faz nada mal a nenhuma pessoa, se calhar aí também há um exagero do medo, ou esse medo não te vai levar a lado nenhum. Portanto, acho que também temos que perceber isso, temos que equilibrar mais ou menos as coisas. Ah, Uhum, mas quando tu me perguntas isso, e eu iria falar de medos, mas se calhar vou falar de medos mais relacionados com este tópico, uhum. que são medos que muitas vezes levam as pessoas a fazer coisas, hum, como por exemplo, acho que há um medo que eu acho que quase toda a gente tem, eu acho que todos, pelo menos quando eu falo com uma pessoa e desenvolvo um pouco o tópico, dos medos, esse é um dos medos que realmente assombra mais as pessoas, que tem a ver um pouco com a morte, mas não é o medo da morte em si, ok? É o medo de seres esquecido. Sim, sim. Acho que não há ninguém neste mundo que não tenha pelo menos sentido isso uma vez. E já nem Exatamente. digo que não sinta isso atualmente, que é o mais provável de ser a maioria. Mas sim, sem dúvida. Portanto, explicado muito resumidamente, porque eu acho que só dizer isto já dá para perceber, mas é realmente sentires o medo de quando tu morreres, ninguém se lembrar de ti, não haver nenhuma memória tua, portanto, tu seres apagado da história completamente. Não é só Exato. a tua presença enquanto ser vivo, mas é também a tua história e as lembranças, etc. E há muita gente que vive, aliás, todos nós vivemos com esse medo, e muitas vezes há pessoas que até vivem muito em função desse medo, fazem as coisas de maneira a não serem esquecidas, a, a deixarem um legado, não é? Sim, sim, sim. E isso pode ser bom porque deixas um legado e, de certa forma, esse medo desvanece um pouco, mas ao mesmo tempo, se estiveres muito preocupado com isso, outras coisas podem ah, deixar de ter importância na tua vida, coisas que são importantes, e se concentras-te muito numa coisa e depois chegas ao fim e percebes que se calhar até foi tudo em vão, e por mais que tenhas tido essas memórias, faltaram outras tantas experiências, não é? Exato. Mas diz, Eh, diz, diz. eu ia dizer que isso é um tema que eu quero abordar. Eu acho que faz muito sentido. E até ia dizer, vamos abordar este tema a seguir, provavelmente sobre a parte do legado, como estavas a dizer. Mas já que falaste nisso, e claro que se calhar depois de falar um bocado, de arrumar um bocado a parte dos medos, acho que faz sentido se calhar abordar a mais profundidade disso, mas no fundo, muitas vezes nós tentamos nos distrair desse medo, não é? Criando este tipo de distrações, pá, preciso é de deixar um legado e depois, se calhar, não focamos nas coisas que realmente importam. Sim.
Mas sim, eu acho que isso é um medo muito comum e já lá vamos voltar. hum, Sem dúvida, e realmente por acaso se me perguntassem a mim qual é que é o medo mais comum, eu não sei se pensava logo nisso, mas sem dúvida, sem dúvida. Sim, eu acho que acaba por ser, porque mais do que propriamente a morte, isso é literalmente a morte total, não é? Porque uma coisa é a morte da tua presença viva, não é? Outra Sim, coisa sim. é a tua morte total, seja da presença física, seja da tua história, seja das tuas lembranças, seja de uma pessoa se lembrar de ti e dizer esta pessoa existiu. Porque enquanto houver uma pessoa que se lembre de ti, é como se a tua existência ainda fosse real, não é? Mesmo não no Sabes, estado físico, mas noutro estado. exatamente. Eu estava a lembrar, e eu posso estar agora a dar grande facada, porque isto é uma gap também no meu conhecimento, mas eu lembrei-me daquela, eu acho que é da tradição mexicana, não é? Do Dia dos Mortos, em que tu Sim, hum, tens que relembrar os teus antepassados, não é? Para que eles não sejam esquecidos. E portanto, eu acho que é, eu não tenho bem certeza do que estou a dizer, mas eu penso que tu, pronto, tu morres, não é? E passas para um afterlife, ok? E esse afterlife só acaba quando tu efetivamente és esquecido por toda a gente que já viveu, ou que está viva, aliás. Acho que é uma sim, coisa desse é. género. E portanto Sim, tens o não Dia dos é. Mortos que é para fazer, para lembrar. Isso é como se, pronto, morres e vais para um mundo da morte, mas ainda não É é a isso. morte-morte. É, Não é portanto, a morte-morte, exato. morte-morte é só quando te esquecem. Portanto, Exato. quer dizer, morres e ainda podes morrer de novo. Não é, mas repara, isso até demonstra a tal espiritualidade, não é? Claro que há sobre a morte, não é? Mas podemos falar disso sobre horas, até há todo um episódio se calhar sobre isso. Mas toda a especulação que o ser humano faz por causa dos medos, não é? De ser esquecido, de morrer, não é? Porque é assim, no fundo, ninguém pode vir aqui dizer: não, não, quando tu morres, tu vais reencarnar. Não, quando tu morres, tu vais para o céu ou vais para este realm, pronto, do mundo dos mortos. Penso que seja assim. Pá, não sabes. Para todos os efeitos, não É um sabes. mistério. Se acreditas, tudo bem, sem stress, ok? Mas, no fundo, eu acho que é inegável que nós, como seres humanos, adoramos especular, somos seres curiosos e, principalmente, Sim. queremos sentir-nos reconfortados dos nossos medos. E o medo de ser esquecido, o medo de morrer, pá, todos estes medos, no fundo, acabam por ter uma especulação e uma explicação. Não, calma, pá, nós morremos, mas não acabou aí, pronto, está tudo bem. Pronto, no Existe fundo, acaba sempre por aí. uma necessidade de. Não, não, ainda há algo para além disto. Eu não posso Exato, exato. simplesmente desaparecer. É um pouco, Exatamente. um pouco por aí, sim. Mas sim, também eu queria mais falar no aspecto do impacto que isto tem, não é? Quando tu realmente pensas muito nisto e passas uma vida inteira a construir basicamente uma legacy, um legado. Exato. Portanto, ah, entrando mais nisso, exato, sem sim, dúvida. sim, sim. Mas ao mesmo tempo, ok, fazes isso, mas depois esqueces grande parte da tua outra vida, que se calhar num nível mais emocional, mais. Portanto, o que eu vejo é que as pessoas que tentam construir um império, entre aspas, para não serem esquecidas, muitas vezes têm que sacrificar O outras coisas. atual, Sim, não é? É muito, eu acho que é isso, é assim. Há todo o mérito de querer construir um legado e de realmente fazer um impacto na vida das pessoas, na sociedade. Epá, é algo nobre, muitas das vezes, pelo menos. Podes fazer impactos negativos, não é? No fundo. E não ser esquecido para o resto da tua vida e será de muitas outras temos vidas, não muitos é? nomes desses, não é? Pronto, exato. Mas no fundo eu acho que na sua generalidade, olhando para isto como uma coisa positiva, tu queres deixar um legado, eu acho que é algo nobre. Pronto. Hum, Se as intenções pronto, forem positivas. Mas lá está, é como tu dizes, tu teres tanta aquela reação ao epá, tenho que fazer algo agora, senão não consigo e vou acabar e vou morrer, e depois as pessoas esquecem-se de mim, e toda essa ansiedade, esse medo, não é? Que persegue-te, acho que te persegue a vida toda. Depois, paradoxalmente, hum, acaba por te deixar num estado onde tu não consegues aproveitar o dia a dia e realmente viver a vida. Então estás com tanto medo do que está daqui a 80, 70 ou 90 anos, não sei, pronto, depende, não é?
hum, que nem aproveitas a vida que vais ter. Então, mas será que o significado real da vida não será aproveitar o atual ou será projetar o futuro? Pronto, claro que isso não há resposta, né? Eu Mas acho que há é um uma bocado por aí. frase muito boa que é realmente tu sacrificas a tua vida para teres uma vida depois da morte. Exatamente. E há pessoas que vivem para isso. Aliás, pronto, Exato. literalmente, vivem para isso, né? Mas é questionável porque, quer dizer, quando morreres, provavelmente não vais poder aproveitar isso, não é? É- Quer dizer, tu aproveitas também enquanto estás vivo, mas ao mesmo tempo os frutos só vão ser colhidos quando estás morto, mas aí Sim, já não mas é podes. isso. Mas olha, repara, eu acho que lá está. Por um lado, se calhar é parvo da tua parte, eh, pensares só no futuro e não pensares no atual, né? Mas por outro lado, tens a parte, não é, de plantar uma árvore para os teus netos. Percebes o que eu quero Verdade. dizer? Sim, verdade. Dá que pensar as duas coisas. Muitas vezes a criação destes legados também serve para influenciar outras pessoas. E tu disseste um excelente ponto que, no caso, se tu seres um pai, um avô, alguém que quer inspirar de certa forma os seus próximos e criar também uma imagem que eles possam olhar, ter orgulho e dizer quando se sentirem mais perdidos, irem buscar alguma inspiração. Exatamente. Isso aí também é um excelente ponto. Ah, verdade seja dito, tu podes equilibrar as coisas, tu podes construir um legado teu, ah, e ao mesmo tempo não perderes todas as outras vantagens da vida. Claro, Mas aí claro. está, aí vem o equilíbrio, não é? E também vem o que tipo de legado é que tu queres criar. Eu acho que essa é a questão. Porque eu acho que toda a gente deixa um certo legado. Sim, Agora, depende do legado, não é? Também vai depender o que é que tu tens que dar em troca disso. Se tu quiseres um legado extraordinário no sentido de uma grande obra, provavelmente vais ter que sacrificar muito mais, não é? Por exemplo, claro, claro. pensar num escritor, num cientista que tem que colocar várias horas no seu trabalho para deixar realmente esse legado, ou pensar numa pessoa simples que deixou o seu legado mais pelos valores e não, ou melhor, os próprios valores também constroem uma obra, mas é uma obra mais simbólica e não tanto uma obra materialista ou uma obra que tu digas e Claro, uau, claro, claro. quase um monumento. Portanto, todos deixamos um legado. Há legados diferentes. Há legados que parecem mais grandiosos, mas quando mais grandioso parecer, mais sacrifícios vais ter que cometer. E acho também é um Sem bocado dúvida. por aí, tens que saber medir. Mas pronto, já, já agora aproveito também para te perguntar que tipo de medos é que te assombram e que tenham Bem, também um pouco a ver com isto. ah, é assim, olha, há uma coisa que é imediata, é direto. Pronto, eu sou engenheiro do ambiente, aliás, estou a estudar engenheiro do ambiente, portanto, as alterações climáticas e nós realmente chegamos a um ponto de não retorno e estarmos a condenar-nos, a nossa espécie, no fundo, a desaparecer, não é? É algo que me assusta e que eu acabo por, quanto mais estudar o assunto, mais ter medo que isso vai ser uma realidade, pronto. E realmente não é algo que eu vá ficar acordado, à noite a pensar nisso, até porque tenho a mentalidade, da força pronto, digamos a maturidade emocional de perceber que não vou fazer nada a ficar acordado à noite, pronto, pá, Sim. não é algo que eu consiga controlar, porque é um problema de uma escala realmente enorme, não é? Hã, sei lá, há outras coisas que é curioso, de desapontar as pessoas, por exemplo, não é? Eu acho que isso é algo muito, muito comum. Eu tenho mais medo, vá, de desapontar outra pessoa do que me desapontar a mim. E é curioso, não é? Hum, no fundo, e acho que já senti muito mais isso antes, agora também acho que já atenuei, não é? E acho que também tem algo a ver pronto, nós vamos crescendo, não é? Claro. Mas no fundo, tu queres sempre mostrar aquela imagem de tu consegues, tu és capaz e não queres mesmo de qualquer forma,
mostrar a parte fraca, não é? Mas Sim, não há problema as nenhum, tuas não é? No fundo. falhas. Exato. Isso é muito curioso porque eu pensava assim, mas agora penso ao contrário. Que tenho Uhum. muito mais medo de me desiludir a mim mesmo do que às outras pessoas. Ahm, e eu pensei muito sobre isto porque eu realmente acreditava na outra parte, que era as outras pessoas que me gostava mais. Mas depois apercebi-me que, ah, ok, era uma parte má também, desiludir as outras pessoas, mas o que me atormentava mesmo e que não me fazia dormir à noite era mesmo eu próprio, porque acho que as Uhum. nossas expectativas que nós criamos sobre nós mesmos acabam por ser muito mais fortes do que a das outras Ok, pessoas. Eu sei que estou a isto é polémico, perceber. porque há pessoas que têm opiniões totalmente diferentes, Eu estou mas a perceber o que é que pelo, queres dizer, mas sim. pelo menos da forma que eu consegui perceber em relação a mim mesmo, foi Hum. dessa, que as minhas expectativas eram muito mais pesadas, ah, no sentido emocional. Sabes, Porque, só diz, uma diz. coisa, deixa-me só dizer, eu estás a dizer que é polémico, mas bem, eu até certo ponto percebo o que é que tu queres dizer. Muitas vezes nós projetamos as nossas próprias expectativas nas outras pessoas. Como é que eu ia te explicar? Acho que não foi muito bem claro. Ahm, Sei lá, vamos assumir que o teu chefe, tu achas, é isso, achas que o teu chefe tem certas expectativas sobre ti, mas na verdade tu é que tens expectativas das expectativas do teu chefe. Estás a ver? E que se calhar se tu realmente não fizeres aquilo que ele está à espera, que tu achas que ele está à espera, no fundo, aliás, Uhum. é stress, ok, na boa, pá, não faz mal. Falhaste, mas não faz mal. Eu acho que Acho que muitas também é vezes isso. passa muito É por isso. isso. Bom ponto, bom ponto. Porque depois, se for preciso, vais a falar com essa pessoa que tu acreditavas que tinha imensas expectativas e estava super desiludida contigo e até Na estava boa. tranquila. Yeah. E nós criamos realmente esta justificação porque, pronto, não sei, também gostamos de ser um bocadinho pesados connosco mesmos, mas eu deparei-me um bocado com isso, não é? Que as expectativas das outras pessoas até nem eram assim tão reais quanto eu pensava e era mais uma carga que eu próprio punha dentro de mim. Pois. Ah, e era muito mais eu que me punha abaixo do que propriamente das outras pessoas, porque o próprio feedback que eu recebia ah, de colegas ou de familiares não era justificação para ahm, o peso que eu sentia. Se é Exato, que, estou a se é que perceber o eu que é que queres consigo dizer. explicar. Acho que já percebi, sim, sim. E acho que acaba por ser muito por isso. E acho que isto também tem muito a ver com o nosso ego, ahm, com o que nós às vezes acreditamos que somos e não somos. Porque isso aí também é outra coisa que eu gostava de tocar. Eu acho que eu pelo menos senti muito isso e eu acho hum, que toda a gente passa por isso, que é teres uma crise de identidade ah, do género que tu estás num ponto da tua vida em que tu pensavas que eras alguém, fizeste uma pausa, refletiste sobre ti e apanhas um susto. ok, yeah. Que Eu acho que isso é, acontece na nossa idade muito, sim. sim, 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 acontece muito. E eu acho que só não acontece às vezes tanto numa fase mais adulta, porque acho que as pessoas também se previnem um bocado sobre isso e de certa forma evitam fazer essa reflexão. Também, também. Porque já sabem o que é que vai acontecer, E provavelmente. tens as tais chamadas crises de meia-idade, não é? Que é quando as pessoas acabam por fazer muitas vezes essa reflexão. Mas continua, certo? Sim, não, não, também acho que é muito por aí. Eu acho que nós fazemos isso ingenuamente quando somos mais novos, apanhamos realmente um grande susto, de forma a. Como é que eu ia dizer? De forma a não cometermos o mesmo erro, que eu acho que não é um erro, acho que até é muito bom. Evitamos fazer isso de novo e muitas vezes criamos uma imagem ainda mais falsa sobre nós mesmos e acabamos por vi- viver com isso o resto da vida e depois lá para a meia-idade vem lá a crise da meia-idade e impacta-nos muito porque Sim. tivemos não sei quantos anos sem pensar nisso sequer porque, porque não sei, nós, nós queremos ser aquela pessoa, não é? Queremos ser uma boa pessoa, boas qualidades, sem defeitos, mas a realidade não é bem essa. Nós temos um processo para lá chegar, mas demora e é um processo que demora a vida toda. Mas ao mesmo tempo é muito difícil olharmos para nós mesmos
e pensarmos que não somos a pessoa que queríamos ser. Então temos que combater isso com ilusões e mentiras. Eu acho que também acaba de ser um pouco isso. E um dos meus maiores medos, visto que estamos a falar de medos, é esse: é eu acreditar ser alguém que não sou. Ok, uau. Concordo em muitas das coisas que tu disseste, sem dúvida, e eu acho que já me senti mais assim, olha, como estavas a dizer, de realmente tu tens uma percepção errada de quem tu és, no fundo. Eu acho que já me senti mais assim, acho que neste momento estou num estado da minha vida, numa fase em que já estou mais grounded, vá. Ok, realmente, ok, estamos aqui e é isto que eu quero e é isto que eu sou. Apesar de ter a 100% de certezas que, e, portanto, eu agora estou no meu quarto ano do curso, não é? Estou no último semestre do quarto ano, para o ano vou para o quinto, começo a tese entretanto e depois vou para o mercado de trabalho. E eu acho que quando fizer a transição para o mercado de trabalho e, portanto, sair da academia potencialmente, acho que vou ter exatamente esse. Vou ter um choque. Tenho quase certeza que vou sentir: uau, quem é que eu sou? Realmente. Am I still college me, né? No fundo, será que ainda sou a mesma pessoa que era na faculdade? Será que não vou mudar? E portanto, acho que vou-te sentir assim, um bom Sim, enxerto, né? eu acho que esse momento também acontece muito em grandes momentos de transição da nossa vida, não é? Em que temos que mudar muito e mais uma vez fazemos essa reflexão para percebermos em que ponto é que estamos e deparamos com isso. E é sempre complicado lidar com essas dúvidas sobre nós mesmos e depois andamos ali muito inseguros Uhum. sobre a nossa forma de ser. E isso é, acho que é uma coisa que afeta todas as pessoas. É uma coisa que às vezes não se fala muito. Não sei porque eu não vejo as pessoas a falar sobre isso. Porque, aliás, percebo Eu porquê. percebo porquê, Eu percebo exato. porque volto aqui a retificar. Percebo porque isso é uma parte muito sensível da própria É pessoa. tabu, é muito tabu. E da Porque é nossa uma cultura coisa. então é muito, é. Sim, sim. É uma coisa que faz parte da tua essência. Aí está. É muito o teu ego. Exatamente. E isso é das poucas coisas que as pessoas. E Das olha poucas, não, lá, diz. e é muito uma coisa eu diria, pá, posso estar aqui a entrar em discordância, mas eu acho que é muito uma coisa dos homens. Nós temos que parecer homens, né, e ser muito duros e não podemos mostrar nunca a nossa parte a parte má, não digo a parte má, mas a parte sensível, e acho que há toda essa pressão, né, na sociedade, e que não, nós homens não temos medo, nós sabemos sempre o que fazer. Eu acho que claro que não é exclusivo, obviamente, não acho que seja de todo. Mas acho que Estou a há muito essa pensar. pressão também, sabes? Sim, sim, sim. Existe essa pressão. E pronto, a pressão feita pelos próprios homens. Pronto, já todos Claro, isso tem a ver sabemos o com o tal sistema fenómeno, né, pronto, da que masculinidade funciona. frágil. Mas sabes que eu acredito que cada vez há menos diferenças sobre isso. Acho que Sim, 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 cada sim, vez sim. mais, Sem dúvida, sejas sem homem, dúvida. sejas mulher, seja o que tu fores, hum, acho que essas pressões vão ser basicamente iguais. Sim, Hum, sim, concordo 100%, é isso sim. mas sim, é chato. Sempre foi uma coisa que eu tive muita dificuldade em falar, Até mesmo em porque expor em repara, palavras, porque é é isso muito que eu complicado. ia dizer, é que se tu próprio, como tu não é, não tens tanta vontade de falar, portanto não falas, né, sobre o assunto, e portanto muitas vezes tu também nem sequer pensas sobre o assunto, portanto nem sequer refletes, portanto nem sequer às vezes tens noção do que realmente se está a passar, não é? E portanto, se calhar tens estes medos, tu próprio nem te apercebes e deixas a tua vida ser guiada por eles, não é? Sim, eu acho Cegamente. que tu percebes que não gostas de falar daquilo, então o teu cérebro Baixa o diz tapete, né? automaticamente: Ok, não vamos falar sobre isto. E começa a inventar 31 mil justificações para não falar sobre E aquilo pronto, e metes ali no canto, e começas a criar depois a tua safe zone sem dúvida, sem e ergues dúvida. as tuas barreiras e está tudo fixe. E que as Só que, pessoas só depois que não pensam só que que é não dá. melhor, não é? As pessoas normalmente acho que pensam que é isto é que me vai fazer sentir seguro. E se calhar até faz durante um tempinho, mas há de haver ali, a certo ponto da tua vida, uma lomba e lá vai a poeira toda e portanto, Sabes, eu não acho que é? é aquela história do penso rápido, não é?
Exatamente. Metes um É. penso rápido numa ferida que não que sara com um penso rápido. Exatamente. Cortas-te um braço, né? Cortam-te o braço e Cortas um pá, braço, epá, aqui um pensinho assim safado. é isso, é um betadinezinho, epá, não, aliás, é É, um chazinho como é que era? Um copo com açúcar e pronto, é tipo na escola, né? sim. Partes a cabeça, não, E está aqui o ficas chazinho. ótimo. Ficas Só que ótimo. depois vês que no exterior, como aquilo está lá com o penso, parece que não está nada. Pois, Mas se vais abrir a ferida, ui, cuidado. está infectado, está Se infectado. começas a ver aquilo, até tens um desmaio porque não consegues ver uma ferida assim. Exatamente. E se calhar nem sabes o que é que está a passar, se nunca viste uma ferida, se calhar, e portanto, bem, Sim, analogias engraçadas, realmente. sim. Mas Mas sim. isto é um bom ponto, porquê? Porque eu acho que também para sermos felizes, nós precisamos de falar sobre os nossos problemas. E já agora, aponto com o episódio da minissérie sobre felicidade, curiosamente. Mas é verdade, sem dúvida. E cada vez mais hoje em dia as pessoas apercebem-se disso, cada vez mais falam disso. Aquela coisa de pá, toda a gente precisava de um psicólogo e eu acredito muito nisso. Eu acho que é impossível tu viveres bem fechado no teu canto, ou melhor, com os teus próprios pensamentos, porque há de chegar um ponto em que tu tens que os libertar. Porquê? Porque é um peso muito grande só para uma pessoa. É só por isto. Sim, 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 Tudo é sim. melhor quando se partilha porque parece que o peso é dividido, não é? É dividido. Mas sabes, uma coisa, só, eu acho que tu estás a dizer que neste momento há mais uma certa abertura, né? E tem tendência a cada vez haver mais abertura. Eu acho que tem muito a ver com a própria internet, não é? E com haver grupos, e epá, e se calhar alguém que queixa-se disto num fórum e tu vais ver e realmente E não estou João, sozinho, não é? e é o facto de E, ser fácil porque és claro, totalmente anónimo exatamente, exatamente. Para além de ser fácil e mesmo, é isso a anonimidade, né? sim. E Mas depois. eu acho que faz falta até momentos mais difíceis mesmo, momentos cara a cara. Isso Porque, sim, isso apesar de porquê? estar mais aberto, não é? Apesar de eu acho que haver mais facilidade a falar sobre estes assuntos, Existe, ainda mas não. com mais facilidade, estando pela internet, tu também vais ter mais. Como é que eu explico isto? Vais tentar também esconder mais, porque tu não estás frente a frente, não tens a necessidade de expor-te. Claro, Então, quando vês que, ok, isto é muito perigoso, vou acabar frente a frente, é mais difícil e muito provavelmente consegues atingir um nível. ah, eu não diria mais deep porque tu na internet também consegues atingir, mas como é que eu explico isto? Expões-te de uma maneira é mais frágil assim, só porque estás a não, mostrar. tu não te sentes exposto, não é? A tua personalidade, a tua fragilidade, o teu status, vamos antes dizer assim até, não sente-se todo em ameaça, portanto podes dispor à vontade, podes pôr o Exato. corpo às balas, já sabes que nenhuma delas vai-te acertar. Enquanto que se calhar fizeres isso de cara a cara com as pessoas, ou até se calhar mesmo na internet, mas com a tua cara, né? Com um Twitter, sei lá, por exemplo, já fica, pá, pois como é que isto se calhar no futuro me pode vir, não é? Ou se calhar Sim. nem te sentes confortável de todo, não é? E o que é que as pessoas vão pensar, e depois isso até já seria um tema para outro episódio, não é? As expectativas, lá está. Sim, eu estava-me a lembrar até muito numa cena que é quando as pessoas iam à igreja se confessar e tinham aquela género de cortina, não Sim, é? sim, sim, sem dúvida, sem Isso dúvida. remete muito Olha, a isso, que é realmente haver ali, de certa forma, uma proteção para que outra pessoa não te consiga ver exatamente o a bem vergonha dos ou... pecados. Exato, exato. E eu acho que nós, durante muitos anos, nos confessámos dessa forma. E é uma boa forma também, porque de certa forma permite-nos proteger um pouco, porque nos estamos a expor muito e se outra pessoa recebe essa informação pode usá-la de forma Claro, claro, claro. má. Mas ao mesmo tempo, às vezes também acho que faz falta levarmos assim uma exposição mais acentuada. Óbvio que Sim, também convém ser com uma pessoa que tu confies muito. Eu acho que não é muito boa ideia tu ires fazer isso com uma gritaram, pessoa né? Para qualquer todo ou mundo, gritar. sim. Mas pronto, também nem toda a gente tem a sorte de ter uma pessoa assim. É, é a vida, Claro, nem, claro, é a nem todas vida, as não pessoas é? têm essa sorte. Mas sim, acho que eu dei por mim em momentos desses quando eu me expunha mais a sentir-me mais leve. Sim, e repara noutra coisa, é um bocado também, é assim, eu acho que também se calhar não deves expor tudo, não é?
também acho que há coisas que se calhar podem permanecer, claro que isso depois Ninguém consegue expor tudo, depende. Exato, para além disso, não é? porque Mas e que eu acho que há aqui uma certa analogia que é um bocado como se tu tivesses o resto da tua vida fechado num quarto escuro e tivesses medo de apanhar sol, quando o sol faz-te realmente bem, não é? Não só de ter os efeitos psicológicos, não é? A desde que própria não seja muito vitamina, não é? desde que não seja muito sol, Exatamente, depois podes exatamente, apanhar cancro ou outra doença resultante disso. Portanto, mais exato. uma vez, equilíbrio. Equilíbrio, não de mais, nem tanto ao Eu mar, gosto muito de dizer, nem eu tanto à gosto muito de terra. muito dizer esta palavra, equilíbrio, mas eu acho que é mesmo a melhor forma de nós olharmos para as coisas. Ah, mais uma vez, voltamos a dizer, vivemos num mundo de muitos extremos e às vezes o equilíbrio é o que nos permite ficar em paz. Exato. Nem sempre é possível ver no equilíbrio, mesmo eu e tu podendo, estando aqui a falar sobre o equilíbrio, daqui a umas horas podemos nos dar numa situação em que fomos levados a um extremo. Claro, Ah, mas ninguém é é perfeito. exatamente, é tentar ao máximo. Depois também E depende das circunstâncias, depende das reações das outras pessoas também. Tu nunca podes, não é só tu, não é? Tens que contar com todas as pessoas e isso é muito imprevisível. não, e é a mesma parte do dia a dia, né? Cada dia é o seu próprio dia e pode haver um dia em que te sentes mesmo no top of the world, sou o rei do mundo, e no outro sentes que és uma porcaria e não prestas para nada e não sabes fazer nada. E portanto ficas ali com, pronto, com receio e tudo mais, mas no fundo isto até acaba por, voltando a ser um bocado um panorama mais geral, só que nós estamos aqui a falar sobre isto. Não quer dizer que façamos isto a 100%, como também já fizemos um episódio sobre o Imposter Effect e dissemos logo, pessoal, é assim, nós sentimos isto, toda a gente Sim. sente isto, é super normal. É. Litera- Literalmente tudo o que nós falamos aqui já sentimos ou sentimos. Ah, por isso é que eu até gosto de falar sobre isto, não falo sobre isto de uma perspectiva muito longe do tipo, há pessoas que Educativa, não pensam é? assim, não sei o quê. Não, Quase. eu tento falar sobre isto, sobre a minha própria experiência. Eu também penso que tu também seja, sobre a tua própria É isso mesmo. experiência. Óbvio, tentar perceber as experiências das outras pessoas, porque toda a gente tem experiências diferentes e leva a conclusões diferentes, mas soa muito mais verdadeiro para mim vir falar sobre algo que realmente me toca Sim, 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 sim. e E eu que acho que não tem repara, mal, eu acho que não tem mal falar sobre isto com outras pessoas, mesmo que tu cometas erros sobre esse tema, do tipo, tu estás aí a falar, mas já te apanhei a fazer isto, apanhei a fazer isto. Mas por exato. isso mesmo é que eu estou a falar, porque isto é bom para nós. Isto nós não estamos nós não estamos aqui a falar para as pessoas num sentido de não, Claro. ouçam porque nós somos Nós aqui é que os sabemos. sábios e Nós somos vocês os vão, gurus. os gurus do basement. Não, quer dizer, nós próprios falhamos imenso, como Exato, mas todos. repara lá, olha só, tu agora há bocadinho, aliás, estavas a dizer que antes sentias mais pressão exterior de expectativas, de desapontar outras pessoas, e agora é mais interior. E agora, daqui a uns dias, tu viraste para mim, fora de microfones e coisas, né? Epá, Placo, eu no outro dia, pá, tive mesmo, senti-me muito mal, pá, quase que ia desapontando o meu pai, não sei o quê, pá, fiquei mesmo mal. E eu, então, mas estás a falar o quê? É hipócrita do raio. Claro que não é assim, as coisas não são assim, nós cometemos erros, nós, apesar de termos noção das coisas, na teoria, a prática não é bem assim. E no fundo eu acho que tem muito a ver com isso também, não é? E as coisas estão sempre a mudar. Nem tudo o que faz sentido hoje vai fazer sentido daqui a 5 dias. Eu acho que é Sem preciso ter noção dúvida. disso. Por isso é que eu digo, a vida é uma caminhada até morreres, porque não é tipo aquela cena, eu cheguei aos 20 anos, fiz aquilo e depois a partir dali fui feliz para sempre, nunca precisei de preocupar. Não, isso é irreal. Claro, então isso é muito estranho, certo? Portanto, vai ser sempre preciso nós tentarmos dar fixe aos nossos erros, portanto, tentarmos corrigir os nossos erros, vai ser sempre preciso pensarmos nas coisas. Não é por eu agora ter uma ideia que eu daqui a 5 dias já não preciso pensar sobre isto porque eu domino o Claro, tópico. Isso é mentira, claro. porque eu vou chegar daqui a 5 dias e vou ter uma perspectiva totalmente diferente. Aliás, e isso é uma coisa que eu gosto muito disto, porque com este podcast, nós daqui a uns anos vamos poder olhar para isto e ver, ei, eu naquela altura pensava assim, e já Exatamente, e temos outra pensa, perspectiva diferente. Eu acho que isso mas é excelente. é verdade, Eu e é acho que isso é engraçado. excelente porque
tu também aprendes muito com isso e ainda podes aprender, por exemplo, daqui a 5 anos, tu pensas, espera aí, eu tinha esta ideia e eu esqueci-me desta ideia, mas realmente até faz Faz sentido. sentido e não sei o quê. Portanto, tu podes aprender com o teu passado, que é incrível. Exato, tu podes realmente reencontrar o teu pensamento anterior, não é? Sim, sim. E eu acho que o mais comum até vai ser daqui a 5 anos eu olhar para estes episódios e pensar, este gajo era mesmo estúpido, pá. Honestamente, eu espero que pense isso. E as pessoas ficam muito, epá, mas como assim? Então, mas estás a dizer que esperas daqui a 5 anos achar Ser os teus takes estúpido. estúpidos, não é? Exato. Ou portanto estás a dizer que neste momento és estúpido. Não, epá, é assim, vamos lá ver. Eu espero melhorar-me daqui a 5 anos a um ponto de achar evoluir, não é achar realmente eu passei aquela fase, não é? Isso Sabes o também que é eu outro quero dizer? ponto, sei, e queria pegar nisso. Disseste realmente isso de melhorar em relação a mim, e acho que isso é um ponto essencial para falarmos sobre isto, que é, Uhum. quando nós falamos de nos sentirmos felizes, eu acho que temos muita tendência às vezes a compararmos às outras pessoas. Yeah. Yeah, 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 yeah. E Sem há dúvida. muito aquela coisa de o que é que eu quero ser? O melhor de mim ou o melhor de todos? A melhor versão que eu posso ser, minha, não é? Peraí, recebi aqui uma notificação do telemóvel a dizer que tinha low battery. Ah, Ups, Ups, não, está tranquilo. está tranquilo, também já Mas vamos quase pronto. acabar. Não, sim, sim, claro, mas portanto, o que é que eu estava a dizer? Ora, se eu quero ser a minha melhor versão, né? Ou quero ser a melhor pessoa do mundo, e como é óbvio, opá, eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de experiência de vida percebe que tu nunca consegues ser o melhor em nada. Quer dizer, eventualmente, mas eu acho que é estatisticamente improvável, não é? No Eu até fundo. diria outra coisa, mesmo que tu conseguisses ser o melhor de todos, Ficar lá, né? não, não, não é isso. Eu não é só ficar nisso, eu acho que isso seria um ponto que pode parecer que é muito bom porque tu queres ser o melhor de todos. Mas eu acho que querer ser o melhor de ti é muito mais além, porque o melhor de todos, tu podes chegar a um ponto em que és o melhor de todos e já não há nada a melhorar. Enquanto o melhor de Ok. ti tens sempre algo a melhorar. Certo. E há outra coisa, olha, até E te digo há mais. outras coisas, mas diz. Há muitas, muitas coisas, exatamente. Mas, sei lá, vou dar um exemplo mais concreto. Tu queres ser o melhor, hum, sei lá, dançarino do mundo. Epá, quero ser o gajo que dança melhor, não sei. Pronto, não interessa. E portanto, tu vais olhar para os melhores dançarinos e vais ver como é que eu posso ser igual a esta pessoa. E eu acho que a certo ponto isso até pode ser positivo, como é óbvio, não é? Ver os casos de sucesso e assim até ver, se calhar, os erros da pessoa e como é que eu não vou cometer estes erros, claros, não é? Mas por outro lado, tu só pensares dessa forma, vais muitas das vezes hum, cortar-te as tuas próprias pernas, porque tu se calhar, aquelas pessoas têm o seu estilo de dança, não é? E Sim, acho que isto pode ser aplicado a tudo, estou só a ser mais concreto porque acho que se percebe melhor. E digamos, cortas o teu próprio estilo e a forma como tu poderias ser o melhor, não é? Sabes o que eu estou a dizer? Ou seja, se estou a calhar perceber. tu começas a copiar os outros e ignoras completamente a forma como, se calhar, se tu fosses genuíno e se tivesses trabalhado em ti mesmo, Exato. poderias ser o melhor de outra forma completamente diferente. E se calhar até podias fazer inovação na área e, portanto, acabas por ficar fechado na caixa. Pronto. Sim, isso aí também vai. Pronto, é muito aquela teoria de realmente como seres melhor em algo, não é? E tens várias formas. Como tu disseste, essa é uma boa forma. Mas se tu só pensares nessa forma de Claro, tentar perceber o que os outros fazem melhor, e ok, isso é fixe. Mas vai chegar a um ponto em que tu não podes depender só disso, tens que depender claro. também. É um bom Porque, primeiro passo. exatamente, imagina que tu chegas ao melhor do mundo, quem é que tu vais olhar? Exatamente. Olhas para ti mesmo? Olhas para os piores? Será que Não. faz sentido, né? Aí, não, eu acho que nesse caso tu deves olhar para ti mesmo e Exatamente. deves pensar: ok, eu sou o melhor, mas eu não sou o perfeito. É isso Então mesmo. eu vou aprender com o melhor, que por acaso até sou eu, e vou ver os meus erros e vou melhorá-los. Eu agora já. Exatamente. E depois vai aparecer outras pessoas que tu também podes aprender com elas, porque também isto é outra coisa. Os melhores também aprendem com
os não melhores. Sim, o segundo lugar ou o terceiro lugar, não é? Porque Claro. repara, há sempre alguém que aparece com uma coisa inovadora que ele ainda não chegou ao topo, mas que é, é uma coisa inovadora que te pode ser boa para ti. Portanto, Sim, isto sim. do melhor ser o que conhece mais ou o que tem o conhecimento todo, não há. Muitas vezes os melhores veem coisas nos que ainda não É chegaram a isso. esse nível e também para. E repara, para tentar fechar um bocado o assunto, acho que muitas vezes ser o melhor nem é o mais difícil, é ficar o melhor, permanecer como o melhor. E portanto, no fundo, aí estamos a falar já de uma capacidade de conseguir adaptar. Muitas vezes o pessoal que eu sou o melhor, epá, não tenho que fazer nada, se eu sou o melhor, sou o melhor. E muitas vezes, se calhar, o número 2, né, o segundo melhor, está ali a esgatanhar-se todo e a arranjar inovação de não sei do quê, e portanto, no fundo, o que acho que nós estamos a falar é não permanecer confortável, não nos compararmos, Sim. não é? Apesar da a comparação até pode ser algo positivo, claro. Acho que se pode aprender muito de comparar, mas na sua maior parte eu acho que há muita toxicidade em relação a isso. É tudo Mas no fundo acho que é isso. quanto basta, não é? QB, ali, QB, sim, um aquela toquezinho dosezinha. de tal, 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 e não deixar que nada tome o lugar como a fórmula certa, não é? É ir desequilibrando as coisas. Exato, Eu acho acho que é um que é bocado por isso. aí. Acho que é isso. Acho que é isso, mas não.